Muito boa noite, rapaz! Estamos começando o Mesa Redonda Futebol Debate. Hoje é dia 1º de novembro, mas a gente poderia dizer que é 1º de abril. Ô, louco, o Corinthians joga com aquele time do Corinthians, aquela agonia e tal, com o líder. E ganha com o gol do Davó. Aí o São Paulo vai pro Rio jogar com o Flamengo, e mete 4 no Flamengo. Bom, ainda bem, né? Ainda bem o futebol brasileiro. O Santos ganhou, mas daí já é normal. E amanhã tem Palmeiras, que vai brigar com o Atlético Mineiro, que tá lá na frente. Que final de semana pro futebol de São Paulo, hein? Foi muito bom. Vamos discutir bastante a respeito desses temas todos. A gente volta já. Volta com a Mesa Redonda Futebol Debate. Nessa abertura eu quero prestar a minha homenagem, o meu respeito, oferecer esse programa a um dos mais queridos companheiros da Gazeta. Desde a minha primeira passagem aqui, em 1974, já tinha um contato importante com ele, o engenheiro Aníbal Horta Figueiredo, querido amigo de muitos anos, que infelizmente nos deixou hoje, no final da noite. O engenheiro Aníbal teve um problema na quarta-feira, foi internado e infelizmente hoje nos deixou, não foi problema de Covid, mas enfim, o drama é o mesmo, a tristeza é a mesma, as nossas condolências à família do engenheiro Aníbal Horta Figueiredo, querido companheiro aqui da nossa TV Gazeta, de muitos e muitos anos, uma pessoa de um astral muito legal, muito elevado, que Deus o tenha, que Deus o receba com o máximo carinho pelo grande e querido amigo que o Aníbal sempre foi. Bom, vamos em frente, oferecemos esse programa a esse querido amigo. Boa noite, Guilherme Camargo. Boa noite, Flávio. Boa noite para você. Ligadinho no Mesa Redonda. Já vai lá no Twitter, #Mesa Redonda. Vamos bombar, porque hoje tem muito presente para vocês. Tem 2 já garantidos, certo? O primeiro é essa camisa do Santos, é P, tá? Deixar bem claro que é P, mais o livro Descubra o Craque que há em você, do César Souza e Maurício Barros. Esse está garantido. E o outro presente que também já está garantido para vocês é essa bola da Topper, presente da Gol de Placa de Santo André, grande parceira nossa aqui, mais o livro Descubra o Craque que há em você, certo? E se entrarmos nos Trade Topics, também vai ter o kit da Topper aí, que também é da Gol de Placa, vamos dar uma olhadinha, certo? Com a bola também da Topper e todos eles, vai vir com essa máscara aqui da CrossFox Elétrica, nossa parceira aqui do programa. Todos vão com isso. E também a gente vai voltar hoje com a seleção do século XXI. A nossa querida votação voltou. E a fase preliminar é a seguinte, é o ataque, certo? Qual é o melhor primeiro atacante do Brasil no século XXI? Certo? Vai ter a votação. Ela é Hulk, Pato, Everton, Cebolinha ou Nilmar. Você vota em um deles e quem vencer avança para a final, que vai encarar, e é complicado também, vai encarar o Neymar, o Edilson Capetinha e o Robinho. Vai lá, gazetesportiva.com e deixe seu voto lá pra gente, certo? Então vamos dos 4 escolher um para disputar com o Edilson, Robinho e Neymar, é isso? Isso, exatamente. Difícil, você hein? Vai ter encrenca aqui, se não... Bom, você já sabe. Deixa pra lá, né? Bom, mas ninguém é maluco também, né? Maluquice já teve, hoje já teve bastante. Hoje já caiu um raio, né? Nós estamos com muita alegria recebendo mais uma vez ele, que sempre que vem aqui nos dá entrevistas sensacionais. Veio sempre na condição de presidente do Santos e agora continua presidente do Santos, só que afastado do seu cargo. Vamos dar uma olhadinha. Pode ter certeza, meu jovem, que o nosso convidado de hoje vai usar aqui o espaço do Mesa Redonda para explicar direitinho muita coisa que tem rolado com ele nas últimas semanas. José Carlos Pérez, eleito presidente do Santos para o triênio 2018, 19 e 20, foi afastado do cargo no fim de setembro, sob a alegação de irregularidades nas contas do clube referentes ao ano passado. Então, espaço aberto para o Zé falar o que ele pensa e, claro, responder o que você, santista, precisa saber. Boa noite, presidente José Carlos Pérez. Obrigado por atender o nosso convite. E realmente o senhor tem sido atacado, bastante atacado. E, obviamente, é justo que tenha um espaço para se defender. A gente, inclusive, separou uma sonora do presidente em exercício Rolo,
acusando o senhor de algumas coisas e a gente, lá na frente no programa, nós vamos deixar o espaço para que o senhor possa responder. Mas antes de mais nada, muito obrigado pela presença aqui conosco. Bom, boa noite aos telespectadores da Gazeta, pessoal da mesa aqui, a gente veio aqui para aprender um pouquinho mais e também você, Flávio, pela oportunidade que você tem me dado agora para que eu possa falar um pouquinho desse afastamento que acaba afetando família, esposa, tenho neto, né? E eu tenho a plena certeza de que agir sempre direito. E as contas que eles reclamam é muito simples. Eles retroagiram o Estatuto dos Santos para pegar o meu período de 2019. E nesse período de 2019 eles colocaram um dispositivo que eles poderiam afastar o presidente independente da lei, né? O que é um absurdo, é contra a Constituição. Fizeram isso, a irregularidade que eles alegam é de que eu estourei o orçamento. Só isso, graças a Deus, não há nenhuma irregularidade, não há nenhum um fato que pudesse, um dolo, né? Um fato que pudesse denegrir minha imagem. Mas eles já vinham tentando desde 2018, usaram o balanço de 2019, também aproveitando uma época em que nós tínhamos que pagar a FIFA. Eu estava preparando para pagar a FIFA, infelizmente entrou a pandemia e isso acabou atrasando a gente ficamos sem receita há 5 meses. Você fica sem receita há 5 meses, pagando o salário de jogador, de funcionário e o próprio clube, né? Na quarentena foram 90 dias, depois na volta também não tivemos público, a TV suspendeu os pagamentos e aproveitaram toda essa confusão da pandemia para fazer com que os conselheiros fossem envenenados e votassem 2019 nessa contaminação de 2020 pela pandemia. Então, retroagiram a lei e isso não vai ficar impune, está na justiça e com certeza absoluta deveremos ter alguma novidade em breve, se Deus quiser. Tá certo, nós vamos esmiuçar bem esse tema com o presidente. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Vampeta. Boa noite, Miller. E vamos começar com aquilo que aconteceu no Rio de Janeiro. Bom, será que eu fiquei surpreso? Nossa Senhora. Meu Deus. Surpreso não, mas feliz sim. Feliz sim, porque você sabe que eu gosto muito do Fernando Diniz. Todos nós. Aliás, gozado, né? Uma campanha muito grande contra o Diniz e o pessoal sumiu, né? Sumiu, né? Eu ia falar isso. Né? Como é que era aquela... Tomou aquele remedinho lá, sumiu. Sumiram. Todo mundo sumiu, Mas foi, né? Hoje... Sabe aquela coisa quando dá tudo certo? Hoje, vamos ver como é que foi. No Rio de Janeiro, Flamengo e São Paulo fizeram um jogo digno de Maracanã. O rubro-negro começou com tudo e logo aos 5 minutinhos Pedro se livrou de Bruno Alves e acertou um lindo chute no canto de Volpi. 1-0. Mas depois disso a maré virou e tudo passou a dar certo para o tricolor. Primeiro com Tietê, que pegou a sobra e fez esse golaço. 1-1. Na sequência, a estrela de Volpi começou a aparecer. Diego Costa fez pênalti em Everton Ribeiro. Bruno Henrique foi para a cobrança, mas parou no goleiro São Paulino. E quem não faz, toma. Bola na área do Flamengo, Gustavo Henrique cortou mal e o iluminado Brenner marcou. 2-1. Após pênalti cometido por Gustavo Henrique, Reinaldo, o King Naldo, chamou a responsa e fez o terceiro do time paulista. Em seguida, adivinha, mais um pênalti. Daniel Alves derrubou Gerson e o Mengão até tentou trocar de cobrador, mas não teve jeito. Volpi impediu o segundo gol de Pedro. E para fechar com chave de ouro a atuação dos comandados de Diniz,
Lindo lançamento do inspirado Thiago Volpi para Luciano, que dominou, invadiu a área e mandou para o fundo do gol. Final Flamengo 1, São Paulo 4. Não ia adiantar de nada eu ter defendido os pênaltis se a equipe não tivesse feito o jogo que fez hoje. Então não é um fator só meu, ajuda, mas não é o fator principal para dizer que a gente ganhou o jogo. Foi uma grande partida, de fato, contra um grande adversário, contra um grande treinador, um time que estava 12 jogos invicto com 9 vitórias. Então acho que é um presente para a torcida do São Paulo, um grande presente, um domingo feliz. E agora a gente ter pé no chão, agradecer muito os jogadores por tudo que eles fizeram, a coragem que eles tiveram, que acima, sobretudo, para jogar aqui no Maracanã e vencer da maneira que venceu, é preciso muita coragem. Eu posso estar enganado, mas acho que foi o maior feito do São Paulo nos últimos 10 anos. Ou estou enganado? Vamos tentar lembrar. É verdade. Depois daquele meio título da Sul-Americana contra o Tigre, o São Paulo só deu vexame. Lembra bem, pode ver. Ganhar do Teve um Flamengo. 5-0 contra o Corinthians no Pacaembu, lembra? Mas acho que o Corinthians não era o que o Flamengo é hoje, né? Bom. Né? Nesse aspecto que eu estou dizendo. Não, mas esse 5-0 era quando o São Paulo ganhou o título, né? Pós-título da Sul-Americana, você está falando. Pós-título. Acho que é o mal feito. 2012, 13. Eu acho que foi o maior feito nos últimos 10 anos. Né? E aí a gente tem que destacar, eu falei sobre isso durante o jogo, a coragem do Fernando Diniz. Ele falou na entrevista e é isso que eu vi. Que time que vai no Rio de Janeiro enfrentar o Maracanã e joga de igual para igual, marcando a saída de bola desde o começo, atacando com 4, 5 jogadores na área, isso no segundo tempo. São Paulo estava vencendo por 2-1, fez 3-1 e continuou pressionando. Quer dizer, então esse é o diferencial. E aí é meu descontentamento com os críticos do Fernando Diniz, porque tudo cai nas costas dele. E aí se enaltecem tantos treinadores estrangeiros hoje, por quê? Por causa da coragem. E essa coragem a gente está vendo no Fernando Diniz. Está vendo essa coragem no Fernando Diniz? O São Paulo mereceu os 4-1. O Thiago Volpi teve o mérito também de fazer 2 defesas de pênalti, ainda deu assistência para o 4º gol. Mas foi um jogo do São Paulo gigante. Para fazer os que torcem contra, sabe, repensar algumas coisas. Se bem que não acredito muito não, né? Se for eliminado pelo Lanús, aí já vai começar de novo. O Diniz não serve, Diniz isso, Diniz aquilo. Mas o São Paulo tem o melhor aproveitamento do Campeonato Brasileiro e foi lá, e não foi uma vitória ocasional. Teve uma falha aqui, outra ali, mas não, o São Paulo construiu jogando bem. Isso que eu acho legal, foi uma vitória gigante do São Paulo nessa noite. Jogar de igual para igual com o Flamengo já é alguma coisa muito difícil, muito difícil. Miller, e o São Paulo hoje? Boa noite, Flavito. Sem dúvida nenhuma, quando é para criticar, você sabe muito bem que eu sou um crítico ferrenho do time do São Paulo, que eu acho um time mediano. Mas quando tem que elogiar, não tem dúvida, né? Contra fatos, os argumentos se diluem como um sorvete num copo. Acredito que Esse pastor veio hoje, hein? Acredito que o Daniel Alves fez uma grande partida. Acho que nunca vi, desde quando ele chegou no São Paulo, tá? Acho que eu não vi ele fazendo uma grande partida como ele fez hoje. É claro, o time todo se encaixou bem. É bem verdade que um pouco, taticamente, o São Paulo mudou seu estilo, porque o São Paulo marcava muito o Flamengo e atacava muito. Em que sentido? O Flamengo joga e deixa jogar. Hoje o Flamengo deixou jogar e não jogou. E o São Paulo não deixou o Flamengo jogar e jogou bem, sendo objetivo, sendo agressivo e criando chances, oportunidades de gol. Né? No segundo tempo, começo do segundo tempo, o São Paulo poderia ter feito o 3º e o 4º gol, porque estava muito mais perto, né, do 3º e 4º gol do que o Flamengo. Seus principais jogadores do Flamengo não jogaram nada, absolutamente nada. Eu não elogio o Thiago Volpi, porque eu acho que foi negligência do Bruno Henrique e do Pedro, que bateram muito e muito mal os 2 pênaltis, mas jamais isso pode macular ou tirar a glória do São Paulo no Maracanã. Foi lá, melhor time do Campeonato Brasileiro, Flamengo. Ninguém tem dúvida. Mas eu sempre aprendi uma coisa com o saudoso Tele Santana. Você é bom, você tem que provar que é bom todo jogo. Porque a glória e a derrota no futebol caminham juntas. Então não adianta você dizer, eu sou bom, sou seleção brasileira, mas se na praticidade você não colocar em prática que você é bom, provar que você é bom, o adversário atropela você, como aconteceu hoje. O São Paulo é um time inferior ao Flamengo, mas foi superior na prática, na bola, na técnica. Eu acho que o time está de parabéns por conta disso, porque mostrou personalidade, mostrou confiança em si, no seu futebol, no esquema, e deu certo, tudo deu certo. O Flamengo poderia ter jogado a noite inteira hoje, não ia fazer
um gol no São Paulo mais, porque o São Paulo, tudo conspirou em favor do São Paulo, inclusive os méritos pela vitória. As pessoas, o presidente Pérez com certeza lembra, mas acho que todos nós aqui lembramos. Eu lembrei muito de um jogo que o Flamengo era também bambambam naquela época, o time do Cláudio Coutinho, e o Tele Santana foi lá com o Palmeiras, com Carlos Alberto Borges, Carlos Alberto Seixas, Pires, Pedrinho. Caçapa, Pedrinho. Era um time que estava começando, meteu 4-1 também, foi a mesma coisa. Pedrinho fez um gol, inclusive. Lembra disso, Pedrinho? Eu lembro. Era um negócio assim. Pedrinho fez um gol, inclusive, de quase que sem foi ângulo. assim, eu lembrei muito disso. E essa vitória tirou o Coutinho da seleção e levou o Tele. E depois começava aquela empreitada. Ô, Flavito, o torcedor do São Paulo tem que entender uma coisa. O São Paulo, ele consegue fazer essa partida espetacular contra o Flamengo e perder pro Lanús, que é um time que está em quarentena até hoje. Então, isso aí o São Paulo vive esse ano. Pode ser que, como o José falou, chegar aqui no Morumbi contra o Lanús, ir para os pênaltis, sofrer para ganhar e passar para a próxima fase. Pode até ser eliminado. Por quê? Exatamente por quê? Porque o São Paulo, todas as vezes que pega o adversário inferior tecnicamente, ele passa dificuldade. Porque o adversário só se defende. E o São Paulo não sabe ultrapassar essa fortaleza defensiva do adversário, como fez hoje contra o Flamengo. Tudo bem que o Flamengo deixa jogar bastante. Todos os jogos do Flamengo são iguais. O Flamengo deixa o adversário jogar e joga. Mas hoje aconteceu tudo ao contrário. O Flamengo não jogou, deixou o São Paulo jogar e o São Paulo se aproveitou muito bem de todas essas falhas e aproveitou assim com méritos, com grandeza, com eficiência. Acho que todos esses adjetivos que eu estou falando aqui, o Celso falou, cabem para o São Paulo hoje. Porque realmente o São Paulo tricolor jogou como o São Paulo, jogou como time que, assim, um estigma de campeão. E é isso que o torcedor e eu queremos que o São Paulo faça. Não só contra o Flamengo, mas contra o Bahia, contra o Atlético Goianiense, contra o Goiás, que são os jogos que atrasados. O São Paulo vai ter que jogar contra o Goiás lá em Goiânia ainda. Goiás, ele tem Goiás, Botafogo e Ceará. São dois fora e um em casa. Jogos, ele tá na liderança. 2 fora e um em casa. Goiás e Botafogo em casa, no Morumbi. Então, esses jogos contra times tecnicamente fracos, esses jogos que o São Paulo tem mais dificuldade porque o adversário não propõe jogo e não deixa o São Paulo jogar. Então o São Paulo tem dificuldade com esses times. É aí que a gente vê jogo ruim, aí que a gente vê só o São Paulo querendo e não consegue tirar proveito da fragilidade desses adversários. Ô Vampeta, o São Paulo entrou na briga pelo título por causa desse jogo, ou já vinha? Como é que você encara isso? Flávio, um domingo, boa noite a todos, né? Um domingo de chuva em São Paulo, de frio, né? E aí, no ninho eu comecei cedo, já vendo lá no meu ninho, no meu quadrado. Por que você faz essa cara? Muita conversa. Eu não falo sério, aí no ninho começa a ver os jogos, né? E aí eu tô vendo jogos do Cristiano Ronaldo voltando depois de Covid, jogo 1-1, ele já embaça, entra, faz 2. Aí antes, jogo da Liga do Campeonato Inglês, depois Manchester e Arsenal. Mas o expectativa é o quê? Pegar um papá, que é o almoço, e ver o jogo do São Paulo, né? Aí quando começa o jogo, parece que tudo é conspirar contra, né? 5 minutos, logo o VAR acionado, foi gol, não foi? O Pedro, gol. Mas o São Paulo, não foi hoje que o São Paulo, pelo menos no jogo de hoje, que fez esse grande jogo. Na estreia do Diniz no ano passado, contra o Flamengo, se o Antony tem um poder de finalização boa, o São Paulo já tinha ganho desse Flamengo no ano passado. Tudo bem, tudo acontece no jogo. Fala assim, teve 2 pênaltis, perdeu o gol, não sei o que. Isso tudo faz parte de 90 minutos. Um acréscimo, tu falou, mas se o Bruno Henrique fizesse o gol, se o Pedro fizesse o gol, as coisas acontecem durante os 90 minutos. Agora é o seguinte, é deixar respirar. Não pode chegar agora, quarta-feira, e de repente pega um Lanús, ou ver um empate, uma derrota e dizer que está tudo ruim. O São Paulo está vivo. Não pode dizer que é soberano porque ganhou hoje. Não é, porque se você perguntar para o torcedor do São Paulo, ao longo desse tempo aí que está se garantido, falou, você quer a Sul-Americana ou quer que o São Paulo ganhe esse jogo que está no Brasileiro e vire líder? Um título de Nacional ou o título da Sul-Americana? Né? Mas apesar de que eu acho que na Sul-Americana aqui o Lanús tomou uns 4 no jogo de quarta-feira de volta. Que já era para ser lá assim, teve gol anulado, gol normal. O que não pode é a cada 3 dias você está falando assim, botar na balança. Isso, vai embora. Isso para todos. Sim, só para todos. Isso aí mas, faz Flávio, mas não andar.
Isso é para todo, mas a pressão maior é no São Paulo. E ninguém está falando aqui só por causa da vitória sobre o Flamengo. A gente não, está falando do vamos lá. trabalho faz tempo. Você falou uma coisa certa, assim, ao longo desse tempo, assim, você falava, qual foi o mal feito depois daquela Sul-Americana que só teve um tempo, né? Eu não lembro de nada mais importante que isso. A chegada do Daniel Alves. Só notícia Não, ruim. a O São Paulo chegada- está vivendo de festa. Da despedida do Rogério, da volta chegada do do Luiz Daniel Fabiano, Alves, da chegada do Daniel Alves, só. Jogo só mesmo festa. e jogo mesmo assim, jogou muito bem hoje. E não é que o Flamengo não jogou nada, não. Eu acho que o Gerson estava voando no primeiro tempo. Os caras batiam nele, caía, pifando, teve pênalti, tudo. Everton Bruno Ribeiro. Henrique estava mal. Mas acontece se você não jogar bem já. Sim. Ele já foi bem já no meio de semana. Né? Então é o seguinte, usufruir dessa vitória e aquilo que eu me falou. Agora não pode ser meter 4 no Flamengo no domingo e na quarta-feira pegar um time que está parado há 7 meses. Mas pode ser eliminado pelo Lanús, sim. Não, será nenhum absurdo. Para ganhar essa confiança, é chegar e fazer uma grande partida Sim. na quarta-feira. E automaticamente esses jogos que faltam, é difícil ganhar do Goiás lá? Não. É difícil você ganhar Botafogo aqui. do Ceará? Também não. É difícil você pegar o Botafogo aqui e ganhar? Não. É essa visão que tem que ter, e não ficar só em cima desse jogo de hoje, né? O presidente, quando chega a decisão internacional, o couro come, né? Os times brasileiros têm uma dificuldade. E aí tem um argentino pela frente aí. Mas fez diferença. O ano passado o senhor Ele é manteve culpado disso o aí, seu viu? Paulo durante um ano, e teve resultados, né? Vários resultados terríveis. Como é que você fala liderança há quanto tempo de estrangeiro? Como é que é? Liderança de estrangeiro no Campeonato Brasileiro. Você falou que começou com Jesus, continua na liderança do estrangeiro, com o D, né? O primeiro foi o São Paulo. O primeiro que Aí, tem um quando pouco de começou culpa, essa né? série foi o São Paulo com o Santos. Não, futebol brasileiro sempre tem dificuldade com o futebol argentino, isso é uma realidade, são jogos difíceis e estou feliz com o Santos, que terminou aí na fase, ele e o Palmeiras, com o mesmo número de pontos e fazendo uma boa campanha, jogando com o campeão paraguaio, com o vice-campeão paraguaio, jogando com grandes equipes e está aí atropelando. Espero que, chegando agora nas oitavas, espero que o Santos continue. Eu entendo que é uma equipe forte, as equipes argentinas são difíceis, vai ter etapas difíceis. Eu acho que quem pegou uma fase boa, a próxima fase um pouco melhor foi o Palmeiras. Eu acho que os outros times tiveram bastante dificuldade. São Paulo teve muita dificuldade. Quando ele pegou, foi o sorteio, eu estava no Paraguai, e a gente depois comentando com os dirigentes, não só brasileiro, chileno, E eu lembro da cara do André Sanches, quando saiu o River Plate lá no grupo do São Paulo. Exatamente. Então, pegou uma chave dificílima. Talvez tivesse sido qualquer um dos outros times de São Paulo ou Flamengo, outros times teriam tido muito mais dificuldade, ou a mesma dificuldade que o São Paulo teve. O São Paulo jogou uma partida nesse nível contra a LDU, que é diferente. Meteu 3-0 no Meteu Morumbi. 3-0 e aí veio a pandemia. E aí quando voltou, perdeu do... Era o momento que o São Paulo estava melhor. Mirassol, aí a coisa, né? E hoje foi, mas hoje foi maior. Ô Flavito, sabe o que acontece? A gente tem que ver o seguinte, no Campeonato Brasileiro, é claro que o título, hoje a gente vê, o título está em aberto. Você acha mesmo que dá para dar para o São Assim, Paulo em ganhar aberto, momento. Ah, gente. Em aberto em que sentido? Eu acho que desde o São Paulo, sexto colocado, São Paulo tem 5 pontos, atrás do primeiro. Com 3 jogos a menos. Né? Com 3 jogos a menos, quer dizer, do São Paulo para cima, todos esses times têm condições de ganhar o título, de brigar pelo título. Eu vejo o São Paulo, falei com o Celso semana passada, eu vejo que o São Paulo tem uma pequena chance de ganhar a Copa do Brasil e uma grande chance de ganhar a Sul-Americana por conta dos adversários que são fracos tecnicamente, da Sul-Americana. Eu acho que Copa dá. Então, o que eu estou te falando. Agora, o Campeonato Brasileiro, é claro que a dificuldade é maior por conta dos adversários, até porque nós temos o segundo turno inteiro pela frente. Então, Não, por isso que eu acho que atualmente, atualmente esses 6 vão brigar pelo título. Porque assim, Flávio, ó, você pega o último colocado hoje no Campeonato Nacional, é o Goiás que está jogando. Aí o São Paulo tem um jogo a menos, um dos jogos a menos é contra o Goiás. Aí você fala assim, uma quarta-feira à noite, um sábado, uma quinta-noite, um sábado à noite ou domingo. Você aposta todas as fichas que o São Paulo vai lá, claro que não, em Goiânia, e pega o último colocado. Claro, não dá para precisar, isso não é dá para você nacional. travar. Sim, claro que Isso é o não, por isso que eu Campeonato acho que Brasileiro. você precisa de elenco.
E o São Paulo não tem esse elenco. Você olhava o banco de São Paulo hoje, não tinha muito... Você vê que o líder do campeonato hoje continua ainda, lógico que o Atlético Mineiro ainda vai jogar, com 2 jogos a menos, é o Inter. Joga aqui a tabela. E o Inter foi a Goiânia com um homem a mais, desde os 10 primeiros minutos, e não conseguiu ganhar do Goiás, perdeu o jogo. Ó, o Inter tá com 35 pontos e o Flamengo 35, né? Aí o Atlético tem 32, mas tem 2 jogos a menos. Ele pode ir para 35, 38, né? Se ele ganhar as duas. Fluminense tem 32. Isso aqui é uma loucura também. Vou dar real, nossa senhora, gente. Sentou aqui, nossa, né, tem que acender uma vela para ele, todo torcedor do Fluminense, todo dia. Não, nós, lembra que ele teve aqui, nós falamos, quem senta nessa mesa tá empregado e vai ver. Ele foi pro Flávio, e o Corinthians a 6 pontos do G6, né? O time que tava... Não, mas aí inacreditável. Aí o Fluminense, aí São Paulo, né? Mas São Paulo... Que pode chegar a 39. 3 jogos a menos. O Atlético, ele pode passar o São Paulo. Não. O São Paulo passa o Atlético em 1 ponto. O Atlético chega no máximo a 38, o São Paulo chega a 39. Chega a 39, tá certo. O Santos tem 30, o Palmeiras 25. O Palmeiras está atrás do Santos, mas o Palmeiras tem 2 jogos a menos. Sim. Aí o Sport, isso aqui também é outro negócio impressionante. Jair Ventura, Fortaleza, ontem perdeu o jogo lá. E o Corinthians, olha só o Corinthians, estava lá quase rebaixado. Você torce tanto, né? E você torcendo pro Corinthians. Como é que você faz? Nós, mano. É nós, cara. Tem um pai de santo forte lá. Lá não é, mano. Grêmio 24, Ceará 23, Atlético Goianiense 22, Botafogo 20, Bahia 19. Aí começa o desespero. Curitiba 19, aí o Red Bull, que tem um jogo a menos, 19 também. Vasco, que quase chegou a liderar o campeonato, né? Não, liderou. Aí mandaram... Não liderou, não. Uma rodada. Não liderou, não. Não, há 1 ano e cacetada que só tem estrangeiro na liderança. Ele está contando isso. Mas é verdade. O Vasco, que os caras achavam que ia ganhar o campeonato, né? Isso aqui é uma surpresa, hein, gente? Atlético Paranaense aqui é uma surpresa. Tá reformulando tudo, mandou o Paulo André embora. Mas aí que tá... Mandou o Paulo André embora. Fabito, mas tem o seguinte, o Vasco, a gente sabe Vasco, Corinthians, a gente não vê capacidade para subir assim, assustadoramente rápido. Porque eles não têm capacidade, não têm qualidade. O Goiás já é um time rebaixado praticamente. 11 pontos, lógico que vai tirar pontos de muito lá de cima, é bem verdade isso. Mas é um time rebaixado. Também acho. Então, o Atlético Paranaense, para mim, não é novidade, por quê? Já é a 3ª vez esse ano que troca de treinador. E perdeu os principais jogadores. Aí, gente, e aí a soberba também, né? Não tem jeito. E a soberba. Propósito, um dos treinadores que foi sacaneado lá no Atlético está com a gente agora. Dorival, isso aí foi nosso querido Dorival Júnior, que nos atende. Esse é muito gentilmente, como sempre. É um prazer enorme estar falando com você. Boa noite, Dorival Júnior. Prazer em falar com você. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos os amigos da mesa. Presente Pérez, que eu vi aí agora. À disposição de todos vocês, acompanhando aí as colocações em relação à tabela da competição. Realmente é uma situação bem complicada para todo mundo. Eu acredito que do Grêmio para frente todos tenham condições ainda de uma conquista. Ô Dorival, começando com o time que você dirigiu, né, por alguns dias, você está surpreso com o Atlético tão lá embaixo ou pelo que você viu lá no pouco tempo que você trabalhou, não chega a te surpreender? Olha, Flávio, o time do Atlético ele é um bom time. Agora, isso daí já conversávamos internamente. É um time muito jovem, é um time que, teoricamente, jogaria a competição estadual e, em razão da saída de 16 jogadores no início do ano, do final do ano anterior para o início do ano agora, foram 16 baixas, né? A grande maioria desses jogadores, eles incorporaram a equipe principal logo no início e nós só fomos jogar praticamente na abertura da Libertadores. Jogamos 3 partidas, se não me falha a memória, dentro do campeonato regional e depois só no momento final da competição, que aí sim nós passamos a atuar, aí já retornando, né, daquele período da pandemia. Então, para mim me surpreende por quê? Porque o trabalho que é desenvolvido dentro do Atlético é um trabalho muito bom e esses garotos eles têm muitas qualidades. Olha, muitas coisas aconteceram com o Atlético ao longo do ano. Foi um ano atípico em todos os aspectos para todos os clubes, mas para o Atlético em si
foi um ano bem diferente do que vinha acontecendo nos anos anteriores, onde aquela equipe que foi vencedora em 18, 19, ela foi preparada ao longo dos anos anteriores para que pudesse chegar a 18, 19, com um toque de qualidade e com alguns ajustes, podendo conquistar o que conquistou. De repente, no início desse ano, nós não tínhamos ali 16 de um elenco que havia finalizado a competição, o último Campeonato Brasileiro. Tivemos que refazer. Muitas das contratações, Flávio, só puderam estrear no Campeonato Brasileiro, porque já não tinham mais possibilidades de estarem participando do Campeonato Regional. E o que adiantou um pouco, ou adiantaram as situações individuais de cada jogador, foram os jogos finais do Campeonato Paranaense, que nós procuramos ali dar uma acelerada em todo o trabalho que vinha sendo desenvolvido. Agora, nós levamos muito tempo trabalhando com apenas 2 jogadores, né, em cada lado do campo, essas coisas todas que vocês acompanharam e que, infelizmente, nós tivemos que respeitar todos os protocolos, né, que foram desenvolvidos. Bom, é claro que todos nós vamos conversar com o Dorival Júnior, mas basicamente o convite, além do Dorival ter muita coisa boa para contar para a gente, mais um técnico estrangeiro chega para o futebol brasileiro. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Abel Ferreira, vamos mostrar um perfil e aí o Dorival entra nessa roda com a gente. Quero ouvir todo mundo. O presidente Pérez trouxe um técnico estrangeiro que deu muito certo. Agora nós temos 4 técnicos estrangeiros, técnicos portugueses chegando, né, cada vez um número maior. Vamos conhecer um pouquinho do Abel Ferreira para que o Dorival também fale sobre essa competitividade, essa competição agora também com técnicos estrangeiros aqui no Brasil. Vamos lá. Abel Ferreira parece ter personalidade bem forte. Fizemos o que devia ter sido feito, fazer mais gols com o nosso adversário. Trabalhamos todos os dias porque sabemos que há uma diferença enorme em tudo. E dentro do campo nós igualámos hoje e fomos melhores. Discípulo de Mourinho, temperamental. And I won more premierships alone than the other 19 managers together. 3 for me and 2 for them. Respect, respect. E quando eu erro, sou o primeiro a chegar aqui e dizer eu errei. É vergonhosa a multa que me as 2 multas que me passaram. Eu não devia ter sido expulso. As outras 2 fui justamente expulso. Justamente expulso. O jovem e ambicioso treinador português tem como mestre um outro Patrício, Jesualdo Ferreira, ex-Santos, de quem foi inclusive jogador. Eu desde o primeiro dia que sou profissional de futebol, desde o primeiro, 1997, eu estudava e jogava para ser melhor homem e melhor jogador. E agora, melhor treinador. Não faço outra coisa que não ser melhorar o jogo, melhorar a minha forma de treinar, melhorar os meus jogadores, ajudar o meu clube, ajudar os meus adeptos para que eles sintam orgulho naquilo que nós fazemos. Intenso com as palavras, exige intensidade semelhante dos jogadores que comanda. Estudioso, Abel Ferreira ganhou destaque no comando do Braga na temporada 2017-18, numa campanha épica para o modesto clube português. Despertou o interesse do PAOK da Grécia, que investiu uma bala para contratar o rapaz. Recentemente, eliminou da Liga dos Campeões o tradicional Benfica do consagrado e endeusado Jorge Jesus. Professor ou Mr. Ferreira ainda não conquistou títulos. Quem sabe atravessando o Atlântico e desembarcando em terras tupiniquins, como Cabral, há 520 anos. O Abel Ferreira trouxe boas ideias em termos de estratégia de tática, posse de bolas ou do ofensivo, mas foram poucas as vezes que estas ideias deram frutos dentro das 4 linhas do campo. Fã daquele joguinho Futebol Manager, em que você simula a carreira de um técnico de futebol, o europeu Abel Ferreira sabe que vida real de treinador não é brincadeira não, ainda mais no Brasil e no Palmeiras. Eu se me ganhar, sabe o que é que me acontece a mim? Vou embora, dou a vez ao outro. Quando não sou suficientemente competente, saio e dou a vez aos mais novos. Paciência, experimento, que é o que acontece em todos os setores. É isso que nós temos que fazer.
O gajo é bravo. Acabou? Tô louco, cara. O homem é bravo, hein? Caramba. Tô louco. Tá vendo, Vampeta? Aí. Quebrou a mesa lá, hein? Então, a evolução. Diz que o do Vasco também é mais maluco. O Vasco é maluco. Do Então Vasco deu porrada no técnico da seleção vai ter cenas, porque tirou ele do time. Vai ter cenas no próximo capítulo, hein? O do Vasco. Eu só tenho um pequeno problema. Eu juro pra vocês que eu não entendo nada do que ele fala. Eu também não. Nada. A gente não entende nada. Mas nada. o Domenech... O Gesualdo a gente tinha que traduzir. É que o Domenech dá pra entender bem, né? Bem. Domenech sim, o Domenech fala português. Dorival, bom, mais um português chegando. O seu nome sempre foi cogitado por você ser um técnico, a importância que tem aqui no Brasil. Sempre que sai algum técnico de uma equipe importante, o seu nome é cogitado. Chega mais um técnico estrangeiro. Como é que você encara isso? E você conhece o Abel Ferreira? Não, Abel não. Abel eu não o conhecia. Conhecia Gesualdo. Abel apenas eu vi o trabalho inicial do Braga, apenas isso, não mais do que isso, mas que seja bem-vindo, que venha, que tenha tranquilidade para poder desenvolver um trabalho, que ele tenha, no mínimo, tempo para que ele possa implantar aquilo que ele deseja. Senão, infelizmente, vai fazer parte das estatísticas como qualquer outro brasileiro. Então, esse é o grande problema que nós atravessamos, que nós enfrentamos. É uma pena, mas é uma constatação, Flávio. Isso daí nós já temos falado aí há algum tempo. O treinador brasileiro, para se segurar em um clube, ele tem que automaticamente estar ganhando a todo momento. Ganhando, que eu falo, é o campeonato regional, se aproximando de uma decisão de Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, uma boa campanha dentro do brasileiro. Senão, não adianta, o trabalho é interrompido. É essa ciranda que, para mim, é prejudicial, porque não dá condições nem de vocês avaliarem o nosso trabalho e nem tampouco de desenvolvermos alguma coisa dentro de um clube. Já a previsão da chegada do Abel Ferreira, Guilherme? Isso, o Alexandre Silvestre confirmou pra gente que ele chega amanhã de manhã, né? A assessoria de São Paulo já confirmou, e que ele já vai pro jogo contra o Atlético Mineiro, vai pro estádio assistir. Não vai trabalhar, né? O partido, ainda não vai comandar a equipe. Tá, amanhã ainda é o professor Cebola. Sim. Certo. Pérez, por que tanta ciranda? Por que o Gesualdo durou tão pouco no Santos? Olha, o Gesualdo não é que ele durou pouco. O Gesualdo tinha 74 anos, completou 75 esse ano. A gente não esperava que tinha essa pandemia. Nós fizemos uma reunião, a gente sentia que ele já andava cansado e achamos que protelar essa substituição antes do começo do Campeonato Brasileiro seria um grande risco e decidimos em conjunto, eu, o comitê gestor, de que deveríamos trocá-lo, muito mais para preservar a saúde dele. Vejo jogos aí de segunda, terça, quinta, sábado, segundo, quer dizer, muitos jogos seguidos e vai ficar pior ainda. Dezembro vai ser um mês que vai ter jogo, 2 dias depois do Natal tem jogo, pra você ter uma ideia. E 2 dias antes também. E 2 dias antes, para você ter uma ideia. Então, nós tínhamos que tomar uma decisão, e a decisão que a gente tinha que tomar era uma decisão de preservação do Gesualdo. Grande treinador, companheiro, jogava junto na equipe, e não temos nenhuma queixa do Gesualdo. É a questão que a pandemia realmente ela tomou, quer dizer, ela foi um fator muito importante da nossa decisão. Vamos aproveitar o Dorival Júnior, Celso, Vampeta, Miller. Dorival, boa noite, seja bem-vindo à Mesa Redonda. Recebeu muitas propostas de clubes aí em crise e você pensou, repensou? Qual foi como está o mercado para você e como foram os convites nos últimos meses? Eu tive 2 contatos na realidade e que acabaram não finalizando. Nada além disso. Eu fico feliz de a todo momento estar sendo ventilado um clube ou outro. Eu acho que isso para o profissional é importante. Eu acredito também que continuará acontecendo como sempre aconteceu na minha vida, na minha carreira. No momento certo as coisas vão se abrir, portas se abrirão. Eu espero que possa, nessa retomada, desenvolver um trabalho com o tempo para que as coisas possam aí sim serem mostradas ou não,
e acontecerem. Porque não adianta, essa ciranda que nós temos atravessado, isso daí é altamente prejudicial. E eu espero que os clubes, percebendo agora tudo que se passa com um ou com o outro, o próprio São Paulo, agora que está dando uma sequência com o Diniz, vocês veem que só o tempo para fazer com que ele possa estar corrigindo, melhorando, acrescentando alguma coisa diferente. E queira ou não, é o clube que pode finalizar o primeiro turno com a liderança da competição. Então, eu acho que essa sequência, ela é muito importante. Até para que vocês também possam ter possibilidade de uma avaliação do trabalho de um profissional. Senão, não adianta. Eu fico muito feliz em ver o trabalho que o Cuca está desenvolvendo hoje no Santos, o trabalho que o Odair está desenvolvendo no Fluminense, com poucos investimentos e com um ótimo retorno, tirando o máximo de cada atleta, lançando vários jogadores. Eu acho que isso é um fato muito importante. E juntando-se a tudo isso, a vinda de profissionais de fora, para que possam também contribuir com o crescimento do futebol brasileiro, eu acho que isso é um fator importante. Ô Dorival, falou-se muito no Corinthians com você. Um desses contatos foi do Corinthians? Eu não tive nenhum contato, Flávio, com o Corinthians, nenhum. Muita gente me ligou, setoristas de dentro do Corinthians, mas eu sempre fui muito sincero com... Eu tive três oportunidades de ir para o Corinthians, nas 3 delas, coincidentemente, eu estava no Santos e nunca tomei uma posição estando com um contrato assinado com um clube. Jamais faria isso. Então, foram essas 3 oportunidades lá atrás ainda, que eu tive de ter assim uma aproximação com o Corinthians. Dessa vez, muita gente falou muita coisa, mas em momento nenhum aconteceu. O Vampeta trabalhou com o Dorival, ou como jogador, ou como técnico? Não. Boa noite, Dorival. Professor. Boa noite, Vampeta. Boa noite. Mas você acompanha a carreira, né? Torço, né? A gente torce por alguns amigos, né? Tem isso também de torcer, né? Quando você gosta de gente, a gente gosta... Não é que torça contra alguns, às vezes a gente torce até por um jogo que você tem um carisma maior pelo time do que pelo outro. Mas assim, o que eu acho que aconteceu com o professor foi campeão estadual pelo Atlético Paranaense, que tem uma das maiores estruturas do futebol brasileiro. Aí você tem o Paulo André como diretor que alguns anos atrás pregava bom senso e ia, encontrava com o presidente da República, e aí o Dorival pega nessa coronavírus aí e a sua comissão técnica. Quando volta, é demitido, né? Com um jogador que era outro dia estava liderando aí esse negócio de bom senso, e a gente vê o Raí tomando pancada porque segura o Diniz, e agora o Paulo André foi demitido também do Atlético Paranaense. E quando a gente começa a ver essas coisas, tem clube que a gente tem apesar de não jogar, tem um carinho pela estrutura, pela estrutura de trabalho que dá para os seus profissionais, aí você começa a torcer contra, né? Por isso você vê que onde está o Atlético Paranaense nessa situação. O Dorival é muito elegante, não vai falar aqui, não vai tirar pedra, que daqui a pouco ele pode estar lá de novo no Atlético Paranaense, mas que foi uma puta de uma sacanagem foi que fizeram com ele. E a incoerência, se me permitem, é que o Atlético tinha um projeto profissional, de marketing, tem uma estrutura forte, de levar... E um dos objetivos do Atlético Paranaense era ser campeão do mundo em 5 anos, que daria 2023. Aí a gente vê o que foi feito com ele. Pois é um absurdo. Aí com ele, com o Ney Franco, que subiu com o Goiás, é um absurdo o que está acontecendo. Então, Dorival, tem o teu caso, que foi realmente um choque, uma coisa absurda. E aí, por que nós chegamos nesse estágio de 6, 7 jogos, até com certa comodidade, o dirigente demite. E aí entra o Dorival, entra o Ney Franco, entra o Anderson Moreira, enfim, o Adilson Batista, tanta gente que a gente sabe que estuda, que trabalha, que tem família, que tem projeto de vida, e esse pessoal não consegue desenvolver um trabalho aqui no Brasil. Por que chegamos a esse estágio? Olha, Flávio, nós fazemos parte de uma estatística. A partir do momento que nós assinamos um contrato com um clube, você tem que gerar resultados no dia seguinte. E você sabe muito bem que futebol não é assim. O Vampeta sabe que tem momentos, Vampeta, Miller estão aí, jogaram há quanto tempo em grandes clubes, em seleções, as dificuldades que você tem, às vezes, com craques na sua equipe para organizar tudo isso, para alcançar um padrão. Tem momentos em que você
vai ter ali 2 ou 3 jogadores que não estão no mesmo nível, vai ter que dar um tempo para esses jogadores, vai ter que reposicioná-los, de repente lesões que acontecem, situações assim que você convive naturalmente, como hoje tem acontecido. São Paulo fez um grande resultado lá com o Flamengo hoje. O Flamengo está fazendo 9 jogos em 26 dias, se não me falha a memória. Então, 10 jogos. É isso, não é? 10 jogos em 28 dias. Exatamente. É para vocês verem os absurdos que nós passamos com o futebol brasileiro. Eu acho que a vinda de profissionais para cá, elas também são importantes para que nós observemos aquilo que eles estão nos colocando, que eles estão falando, os sentimentos que eles estão tendo, que estão muito próximos daquilo que os treinadores brasileiros vinham alertando há muitos anos. Isso, nem a minha geração de treinadores, uma geração anterior que já vinha alertando com relação à sequência do futebol brasileiro, a maneira como nós estávamos encarando o dia a dia, essa permanência em que os treinadores não passavam de 5, 6 rodadas nos clubes, o perigo que isso poderia gerar. Então isso daí vinha sendo abordado. E agora, de repente, o Domi, que é um cara muito consciente, a gente percebe, um cara fácil de transitar, um cara que está aqui para ocupar, logicamente, o seu espaço, mas respeitando tudo à sua volta. Eu acho que isso é um fato importante e nós temos que reconhecer e apoiar um profissional como esse. E ele tem nos mostrado muitos pontos nesse sentido. A qualidade dos nossos gramados, a sequência dos nossos jogos, a perda dos nossos profissionais, dos nossos atletas muito cedo. E o principal, o treinador brasileiro sendo questionado a cada resultado, a cada dia, praticamente em uma semana vira a situação. Só para vocês terem uma ideia, nós ganhamos o campeonato no dia 5 de agosto. No dia 26 de agosto, nós estávamos saindo do Atlético, sendo que nas 2 primeiras rodadas, nós ganhamos lá em Fortaleza, do Fortaleza, e a segunda partida dentro de casa. Fomos para a terceira partida contra o Santos, na Vila Belmiro. Um jogo que estava todo ele equilibrado, um jogo normal, e de repente perdemos o jogo. Nós tivemos 3 derrotas por 1-0, sendo que nas 3 derrotas nós criamos mais do que o adversário, nós tivemos muito mais posse do que o adversário, mais posse com criação, e de repente esses dados não são levados a sério, entendeu, Flávio? Então, são situações em que se avalia o resultado, não se avalia o trabalho. E um trabalho de reformulação, ele não gera resultados do dia para a noite. Me desculpem, mas são vários pontos que têm acontecido e que têm, infelizmente, tirado a possibilidade dos profissionais no Brasil poderem desenvolver um trabalho. Quando se fala, olha, vamos avaliar o trabalho de um profissional, avaliar com uma semana, com um mês, com 3 meses de trabalho, é impossível isso. Me desculpem, mas nós tínhamos que mudar um pouco esse contexto. Miller, professor Dorival Júnior. A mesma pergunta, você trabalhou com ele em algum momento, jogou contra? Não, Flavito, boa noite, Dorival. Eu não tive o privilégio de trabalhar com o Dorival, nós só acompanho a sua carreira de treinador há muito tempo, né, vitoriosa, né? O Dorival, ele é uma pessoa de um caráter, né, irretocável, né? Tem uma família muito abençoada, né? Eu desejo toda a sorte do mundo e saúde para sua família. Dorival, como é que você vê o treinador estrangeiro no nosso país? E se você espera que eles deixem, lá na frente, alguma herança bendita? Porque os lá de trás, né? Os lá de trás deixaram heranças malditas pra gente, né? O que você espera desses treinadores estrangeiros daqui para frente? O que eles podem deixar de bom para nós? Eu sou suspeito, porque eu acho que o Sampaoli é o melhor treinador do futebol brasileiro estrangeiro, tirando o Jesus, que já foi embora. Mas o que você espera dos estrangeiros, Dorival, daqui para frente, que eles podem deixar de positivo para nós? Olha, Miriam, eu acho que todo profissional ele pode acrescentar em qualquer área de atuação. Não vou mentir para vocês, nós ficamos durante anos e anos também parados no tempo e no espaço. Porém, o treinador brasileiro, ele sempre se preocupou, ele sempre se reinventou, ele sempre estava atento a todas as mudanças que estão acontecendo no futebol. Para que você implante uma mudança, você demanda tempo.
tempo, demanda muito trabalho, a vivência, a experiência. Olha, eu vou citar uma situação particular minha. Meus últimos 2 anos no Santos, tá? Nós chegamos lá, o Santos estava numa zona de rebaixamento, 19º colocado do campeonato em 2015. No final do ano, nós estávamos jogando as finais da Copa do Brasil com o Palmeiras, a decisão. No ano seguinte, nós ganhamos o Campeonato Paulista, fomos vice-campeões brasileiros, com um nível de investimento mínimo, perdendo um dos principais jogadores naquele ano, no meio do ano, Gabriel, que era o nosso segundo artilheiro, juntamente com o Ricardo Oliveira, perdendo 3 jogadores para a seleção olímpica por mais de 60 dias, Gabigol, Thiago Maia e o Zeca, e perdendo 3 jogadores para a seleção brasileira que jogou a Copa América Centenária dos Estados Unidos por 45 dias. O mesmo Gabriel, o Lucas Lima e o Ricardo Oliveira, que acabou não indo por uma lesão, em cima da convocação. O mesmo período que eles ficaram na seleção, 45 dias, foi o tempo que o Ricardo levou para uma recuperação. Dentro disso daí, nós perdemos os 2 zagueiros, o Luiz Felipe e o Gustavo Henrique, com lesões no joelho. Isso em julho, de junho para julho. Então, assim, com tudo aquilo, essa equipe foi vice-campeã brasileira. Investimento, quase nada. Se eu tivesse a bênção que o presidente Pérez proporcionou ao Sampaoli, que é um excepcional treinador, era um dos que eu gostaria um dia de poder sentar, bater um papo, conversar. Isso eu falava ao Valdívia, quando dirigiu o Palmeiras, que era um treinador que eu gostava de ver, porque se assemelhava muito com o tipo de trabalho que a gente desenvolvia. Se nós tivéssemos a possibilidade, aquele ano no Santos, de termos o nível de investimento que o presidente proporcionou ao Sampaoli, eu não tenho dúvidas que o Santos poderia, aquele ano, ter sido e brigado diretamente, ainda mais direto, de uma forma mais direta com o próprio Palmeiras. Porque nós jogamos a Copa do Brasil, jogamos o Campeonato Paulista e jogamos o Campeonato Brasileiro numa briga direta com Palmeiras e Flamengo. E o Santos, em termos de investimento, foi feito um investimento na base. A base do Santos é que ainda proporcionou ao longo de todos esses anos um retorno de quase 300 milhões pelos jogadores que foram vendidos com aquela safra que foi alçada da base para cima. Então, assim, eu acho que é muito importante a presença dos profissionais e nós temos que respeitar o tempo e o espaço de cada um deles. Mas, acima de tudo, também darmos esse mesmo tempo aos profissionais no Brasil, para que você possa, aí sim, ter um processo de avaliação correto em cima do trabalho de cada um. E, a partir daí, nós realmente conseguimos ter uma avaliação. O treinador brasileiro, ele está ou não preparado para o mercado aí fora? Eu não tenho dúvidas em afirmar que o treinador brasileiro, ele tem muitas qualidades, porque para você se manter nessa gangorra, nessa ciranda que nós temos enfrentado ao longo dos últimos 15, 20 anos, é só para profissionais que tenham um mínimo de capacidade, de qualidades e de condições. Do contrário, dificilmente nos manteríamos em grandes equipes em razão de todo esse processo que, na minha concepção, é o que vem prejudicando consideravelmente a evolução e o desenvolvimento do futebol brasileiro. Um dos pontos que vem ajudando nessa derrocada do nosso futebol. Amigo Dorival Júnior, obrigado por nos atender. Estando em São Paulo, por favor, venha nos visitar. É sempre um prazer enorme ouvi-lo e aprender um pouquinho com toda a sua sabedoria no futebol. Um abraço, hein, Dorival? Valeu. Obrigado, um abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Olha, o novo técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, concedeu uma entrevista lá no ponto de partida dele. Eu não sei se foi na Grécia ou se foi em Portugal. Como disse o Guilherme, ele já está viajando aqui para o Brasil. E Portugal, né? Portugal é informação. E nós temos a declaração dele. Agradecemos aos amigos do Esporte Interativo que cederam essa fala do Abel Ferreira. Vamos ver se a gente consegue entender o que o gajo disse. Vamos lá. Aceitar este convite do Palmeiras? A grandeza do clube, a forma organizada como está o clube, as condições que oferecem aos seus profissionais para atingir os seus objetivos e o desafio.
Já tem um plano para quando chegar? Qual vai ser a primeira coisa que vai fazer? Não, a primeira coisa que vou fazer vai ser ver o jogo, depois poder estar com os nossos jogadores, isso é que é o mais importante agora, e começar a trabalhar o mais rápido possível. O que é que se propõe neste desafio? Eu não queria estar aqui a falar muito, porque isto não é uma entrevista, é só apenas dizer aqui adeus ao meu país. Vim aqui rápido, saí de Salónica, a quem também tenho que agradecer ao Presidente, a toda a estrutura, porque numa fase inicial não estava fácil deixarem-me sair, mas no final todos chegaram a um entendimento. Acima de tudo, voltar a ganhar. Sabemos a grandeza do clube, sabemos os objetivos do clube, sabemos os jogadores que têm na academia. Foi seguramente uma das razões que levou o Palmeiras a contratar-me, que é a aposta nos jovens. E, portanto, estão reunidas todas as condições para todos juntos termos sucesso neste clube. Bom, olha, o Abel, pouco antes de ser negociado com o futebol grego, ele participou de uma mesa redonda, de um bate-papo como a gente aqui, na verdade, por forma digital, e deixou algumas ideias do que ele pensa sobre futebol. Nós separamos algumas dessas ideias para que vocês analisem se tem perfil para encarar o Palmeiras, né? Vamos mostrar um pouquinho dessas ideias? São alguns itens que a gente selecionou, consideramos os principais desta ideia. Os jogadores do meio-campo têm que ter habilidade e inteligência, acima de tudo, para ver onde está a próxima linha de passe. Podemos seguir, aí depois a gente faz uma análise geral. Se há alguma coisa que evoluiu no futebol foi a velocidade. Então temos menos tempo e menos espaço. Temos 3 linhas de passe, curto, longo e dentro, fora. Quem decide são os jogadores e a função do treinador é dar as soluções. Ouço sempre os jogadores, são eles que decidem. E eu, assim, aprendo o que vai na cabeça deles. Vamos dar uma pausa aqui, a tecnologia é uma grande arma dos treinadores. Vamos dar uma pausa aqui, eu vi os jogadores e o presidente, o Celso, essas ideias aí que foram colocadas. Miller, o que você entendeu até aí? Olha, Flavito, acho que o Abel vai ter uma grande oportunidade da sua carreira, até porque ele é um treinador que tem essas ideias que você acaba de mostrar aí no plasma aí, só que estranho que ele não treinou nem o Benfica e nem o Porto, né? Ele não foi treinador desses grandes times de Portugal. Passou pelo Sporting rapidamente. Passou como um tornado, entendeu? Então ele estava lá na Grécia, lá no Paternon, ele estava lá na Tessalônica, falando com Platão. Quer dizer, então a veracidade nas suas palavras, eu gosto disso, porque o Sampaoli é assim. Mas o Sampaoli é o melhor, né, para mim. Agora ele vai ter que vir aqui e provar tudo isso na praticidade do que ele fala, esse ímpeto, essa oratória dele. É a grande chance da sua carreira de explodir para o futebol como treinador. Porque até agora o currículo dele é nada. Então ele vai treinar um grande clube como o Palmeiras. Vai pegar um time bom, hein, Celso? Um time bom que pode brigar pelo título, sim. Porque o Palmeiras é um time bom, tecnicamente. Tem elenco grande, é um clube rico. Agora vamos ver o que ele vai fazer. Nós vamos cobrar ele a partir de amanhã, que ele vai chegar, é um treinador jovem, ideia de jogo, conceito de jogo, preceito de jogo, enfim. Quando ele chegar aqui, quando ele colocar em prática as suas ideias, o seu português que o Flavito não entende, então a gente vai ver se ele é bom mesmo, porque até agora só treinou time fraco, só treinou time ruim, só treinou time pequeno, porque treinar na Grécia, treinador na Grécia, nem brasileiro vai pra lá, treinador, que dirá um português. Então ele tá chegando num grande clube, vamos ver, a gente vai cobrar e eu vou te criticar na medida do possível. Eu espero que você tenha sorte no Palmeiras, porque o Palmeiras é uma grande vitrine para você. Aproveite. Olha, algumas coisas, eram 15 ideias, ficaria muito longo, mas basicamente ele gosta muito de conversar com os jogadores, ouvir os jogadores, ele diz que usa bastante essa coisa de falar com os jogadores, e ele quer vestiário limpo. Ele não quer saber de muita interferência e tal. Ele gosta de trabalhar, ele e o jogador. São Paulo era muito assim também, né, presidente? Também era assim, e eu acho que o futebol tem que ser assim. O vestiário é dos jogadores, do técnico, não cabe diretor, gerente, ninguém ficar lá dentro
na hora que o técnico está conversando com os jogadores. Tem um horário da oração, antes e após o jogo. Eu acho que isso é deles. Se entra no vestiário e fica ouvindo ou fica dando palpite, não está certo. Então o Sampaoli está certo e ele também, pela filosofia do Abel Ferreira, também ele demonstrou que também ele gosta de ter muita conversa, em particular com o jogador. E ele gosta muito da base também. E aí, meu Pedro? Ô, Flávio, depois de uma aula dessa aí, o cara veio com Platão, Sócrates, Aristóteles. Certo, eu vou ter que chegar aqui agora com Rui Barbosa, Castro Alves. O pastor deu uma aula aí. É normal o técnico ouvir bastante o jogador? Primeiro essas teorias que você botou, essas práticas aí, isso eu aprendi com 14 anos. Tem até a música do Skank, que fala assim, o meio-campo é o lugar dos craques, que vai levando o time todo pro ataque. Quando o cara é meio-campo, é porque ele tem que raciocinar mais rápido, é o melhor. Para ser zagueiro é porque é ruim, para ser goleiro é porque é pior ainda. Quando a gente vai bater um paro ímpar lá na Bahia, no Baba, ou na Pelada, ou no Racha, os ruins vão ficando para trás. Os craques vão ficando no meio e os atacantes para frente. É isso ou não, Miller? Quem é goleiro? Por que é goleiro? É ruim, vai pro gol, fica lá. Lateral de vai pra beirada, bota pra beirada. Então esse negócio que gosta de conversar com os caras do meio-campo, o futebol tá mais rápido, todo mundo sabe. Isso tudo eu aprendi com 14 anos. Agradeço ao Paulo Edson, o treinador meu no Vitória, o Pérez Samusca, o Amadeu, o Carlos Amadeu. Isso tudo aí que você botou essa teoria, eu aprendi. Eu tenho 46 anos, indo para 47. Então, tem mais de 30 anos que eu já escutei isso tudo. O Palmeiras, dos últimos 3 campeonatos brasileiros, ganhou 2. Ganhou 2. Tem um ano que não ganha o Campeonato Nacional. Implantar um futebol bonito. Lógico que a gente quer um futebol bonito e com títulos. Detalhe, ele não é bem assim. Então. Ele falou, quando ele encontra muros, ele fala, quando encontra muros, eu retorno. Lógico, vai se jogar de qualquer... Eu, de vez em quando, eu me jogo de alguns barrancos, por isso que eu pago até umas pensões até hoje. Mas, assim, não vai se jogar de qualquer montanha, qualquer barranco, né? E outra coisa, o Paok, né? Eu assisti o jogo quando foi que eliminou o Benfica. O segundo jogo e o primeiro. Ele afastou alguns brasileiros lá, viu? O Léo Jabá, tem alguns brasileiros lá afastados. E a oportunidade melhor para ele. Tá na Grécia, o berço da civilização, passado, mas a gente tá falando de futebol. O Palmeiras é um gigante. É um gigante e pode brigar pelo título nacional. Copa do Brasil já deu um passo grande. E na Libertadores foi o que pegou, como ele teve a melhor campanha, olha só, mandado o Luxemburgo, a melhor campanha da Libertadores, que é o sonho do palmeirense, né? Não o título nacional. Mandar o Luxemburgo embora. Está classificado também. O Palmeiras está vivo em todas as competições. E você aí fala, você brinca sempre comigo, fala, se o professor Cebola falasse espanhol, ele ficava. Já ficava. Então, pelo menos a gente vai ter grandes emoções. Pode ter certeza, nas entrevistas, nas coletivas, pós-jogo, ganhando ou perdendo, dele e do louco que está lá também. Eu quero um jogo entre os dois, eles vão sair na porrada. Perdeu o clássico. E aí, por que você não fez o Lucas Lima chegar dentro da área? E ele bater na mesa que ele bateu ali na coletiva? Vamos ter notícias, pro bem ou pro mal. Então estão agitando. O que me incomoda um pouco é que você vê um discurso e a prática é totalmente diferente. Presidente do Palmeiras, estamos identificando o DNA do clube para fazer o convite. Aí vão lá, aquela novela com o Miguel Ángel Ramírez, que não tem absolutamente nada a ver com o tal do Abel Ferreira. Nada. Né? Aí chega para oferecer um projeto. Raios, que projeto é esse? Sabe, que projeto é esse que o cara vai ter que chegar agora já, apresentar resultado? Se for eliminado na Libertadores no mata-mata, já vai ficar o baita burburinho. Os treinadores do Palmeiras foram da seleção. O Luxemburgo da seleção e demitidos com 3 jogos. Mano Menezes com 3 derrotas. E aproveitamento de 70%, viu? Você pode disso para esses números. E aí, assim, é isso que eu fico. Então não vende a ideia de um discurso para inglês ver. Fala que está tentando atender aos interesses das redes sociais, que era um técnico estrangeiro e ponto. Eu duvido, Flávio. Eu duvido que alguém da diretoria do Palmeiras já conhecia o trabalho da Abel Ferreira. Prepara esse coletivo aí com... Não, ninguém assiste o jogo do Braga então, eu duvido que alguém conhecia. Aí o que Prepara vem... essa coletiva com o Silvestre e garrafa aí, que a gente vai ter aqui coisa boa, Salazar. Então, aí na minha cabeça, se existe um projeto, e o projeto quem se encaixa é o tal do Miguel Ángel Ramírez, mas eu só posso ir em fevereiro. Ok, mantém então o Cebola até o final da temporada. O que é? O cara já vai trabalhando o projeto em grupo, sabe, em conjunto com a diretoria, vai pensando, assume lá em fevereiro, quando terminar, ou quando terminar a Libertadores para o Independente Del Valle, acabou e vem. Isso é projeto. O Guardiola fechou com o Bayern de Munique 6 meses antes. Tava lá quem era o técnico mesmo?
Ganhou tudo. Ganhou tudo. Foi campeão do mundo, campeão europeu. Pois é, e antes do Guardiola Depois chegar... ele voltou pro lugar do Guardiola e ganhou tudo de novo. Acabou. Quer dizer, então, sabe, projeto é isso. Agora, isso alemão, você vai lembrar o nome? Aquele treinador branco lá, o Coroa. O que o Palmeiras está fazendo é desespero disfarçado de projeto. O Palmeiras precisava de um técnico estrangeiro para acalmar os ânimos junto aos torcedores. O presidente Pérez é um pouco culpado. Ofereceram o Abel Ferreira para o Palmeiras, o Palmeiras falou assim, presidente, o senhor é o culpado disso tudo também. Tem 2 Abel Ferreiras na história do Brasil que pegam. Um é um português que nasceu em Viseu e que ele foi um vereador, ele era um padeiro lá na Zona Leste, e aí aquela região do Anália Franco, tá ali onde você mora, a Avenida Central lá é a Avenida Abel Ferreira. Ele povoou tudo e tal lá. E tem um clarinetista também, muito bom. Pode ser que tenhamos o Abel Ferreira 3, vamos ver, vamos esperar para ver. O mestre Alberto Helena fala um pouquinho sobre esse tema também. Vamos acompanhar. 3 volantes. Jogada de mestre. Ir lá e contrata um treinador estrangeiro. Treinador. Sabe para quê? Treinar. Como é que pode treinar um time de futebol no Brasil se não há espaço para treinamento? Joga-se domingo, quarta, domingo, quarta e vários campeonatos ao mesmo tempo. Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileirão. Vai treinar quando? Não vai fazer diferença. Esse negócio de técnico estrangeiro não é nenhuma novidade. Aliás, o futebol brasileiro nasceu com técnicos estrangeiros. A começar com Charles Miller. Depois veio a fase dos técnicos argentinos e uruguaios. O brasileiro nunca foi muito de desenvolver táticas, técnicas e tal, coisa. Era mais o futebol raiz, como se diz hoje, né? E teve o Bela Gutmann no São Paulo. O Bela Gutmann foi fundamental, não só para o São Paulo ganhar o campeonato de 57, mas, sobretudo, para influenciar a seleção brasileira de 58. Ser mais pragmático. Vamos ver o que vai dar esse rapaz, né? Que vem aí para o Palmeiras, Abel. Vamos ver. Esperar que dê certo. Verdade, todos nós estamos torcendo para que a coisa ande, para a alegria do torcedor do Palmeiras, para nós trabalhamos no esporte, é muito legal, grandes times brasileiros funcionando. E Chico Lang, hein? Nosso querido Chico, o que teria a dizer sobre esse tema? Fala, Chico! Volta, Carlitos! Vai ser 7-0 no placar. Bem, meus amigos, eu pergunto para vocês. O Santos de Pelé, o Palmeiras de Ademir da Guia, o Corinthians de Sócrates, precisava de um bom treinador? Eu respondo não. Por que esses 3 times que eu citei não precisavam de um treinador muito bom? Porque eram equipes que tinham jogadores de talento puro. E nisso, o treinador brasileiro sempre se baseou. Pelé resolvia jogos para o Santos num piscar de olhos. Pegava a bola, passava por 5 caras e fazia o gol. O Ademir da Guia, aquelas passadas lentas, né? A lesma que se infiltra lentamente, né? Era também a mesma coisa. Gol de cabeça, gol de pé direito, gol de pé esquerdo. Quer dizer, não precisava também de ninguém em cima dele para ensiná-lo a jogar bola. É o que acontece agora com os técnicos europeus. Levaram todos os talentos que existiam aqui. Então, eles estão na mesma situação que os treinadores brasileiros estavam mais ou menos naquela época dos anos 50 aos anos 90, mais ou menos, onde pouca gente saía do Brasil, ou saíam pontualmente, não saíam tão assim descaradamente como hoje acontece. É uma dose muito grande. E os talentos aqui não estão mais. E o técnico europeu, que já está numa organização bem feita e tem uma capacidade técnica maior, é o que dá as cartas. Os talentos nossos é que estão cada vez mais diminuindo. E tenho de tudo. Valeu, Chico. Bom, nós temos que mudar a enquete, queremos saber o que o público pensa do senhor Abel. Exatamente. Ó, primeiro, né, o resultado. Qual é o melhor primeiro atacante do Brasil do século XXI? Ganhou o Nilmar com 39% dos votos. Agora ele vai disputar com o Robinho, o Neymar e o, deixa eu confirmar... O Edilson. Neymar e o Edilson Capetinha. Olha lá, já está lá na tela. Então, Robinho, Edilson, Neymar e Nilmar. Exatamente. Qual o melhor? E vamos para a nossa próxima enquete agora, que é sobre o Abel Ferreira. O perfil de Abel Ferreira é o mais adequado
para o Palmeiras, sim ou não? Vai lá, gazetesportiva.com e vote. Legal. Já a gente vai falar com o presidente Pérez, ele vai explicar um monte de coisas aí. Mas ontem, Vampeta, fim de dia, aquele dia chuvoso e tal, e eu preocupado. Aí vieram as horas. Às 19 horas. Nós aqui, ó. Sábado da noite. Lá e ganhamos o líder. Você pediu uma pizza. É nós. Aí eu olhei lá assim, pô, veio o Davó. Eu falei, meu Deus do céu. Eu achei que era o meu netinho, né? Que tava chamando o Davó. Ele só a escalação, né? Davó, e de repente não é que o Davó resolveu, cara. Ele tinha feito 4 na Copa São Paulo, viu? 6. Batem bumbo demais. É inacreditável. Vamos ver como é que foi o jogo de ontem. Tá vendo esse moleque aí, ó, que no ano passado, na Copinha, quando defendia o Guarani, marcou 4 vezes contra o Internacional? É o mesmo que na noite deste sábado, agora no profissional e pelo Corinthians, recebeu esse abraço de Wagner Mancini após a partida? Matheus Davó, 21 anos e titular pela primeira vez, foi a aposta do treinador para encarar adivinha quem? O Inter. E deu certo. Se o garoto demonstrou nervosismo ao receber o lançamento de Casares aos 29 minutos, 3 minutinhos depois, após grande jogada do mesmo Casares, esbanjou tranquilidade para colocar lá dentro e mostrar que é mesmo carrasco do Colorado. Davó, 1-0 Corinthians. Antes de tudo isso, a equipe gaúcha, que briga lá em cima pelo topo da tabela, teve essa chance perdida por Edenilson logo no primeiro minuto de jogo. O Inter, de fato, teve mais posse de bola, mas pouco ameaçou o gol de Cássio. Thiago Galhardo, artilheiro do Brasileirão, apareceu pela primeira vez só aos 19 do segundo tempo. E no fim do jogo ainda foi expulso. O Timão, que lá na frente ainda teve esse gol de Luan anulado por falta em Marcelo Lomba. Lá atrás, segurou o importante resultado diante do Internacional. 1-0, placar final. Após o jogo do América, a gente teve uma conversa muito verdadeira entre todos nós, de muita cobrança. E isso é uma coisa que costumeiramente eu faço nos meus elencos, porque isso também é gestão de grupo e você tem que muitas vezes botar o dedo na ferida, realmente falar a verdade. E essa conversa ela foi extremamente valiosa, porque até então eu estou há 20 dias no Corinthians apenas e eu não tinha visto a cobrança entre eles atletas, que é uma coisa que tem faltado hoje no nosso futebol. O dia que você tem a parte técnica para oferecer, ótimo. O dia que você não tem, porque ninguém é máquina, a gente tem que oferecer a superação, a entrega, a busca, a marcação, para que eu privilegie outro setor da equipe. Então foi estabelecido isso, acho que foi realmente um divisor de águas o jogo de hoje, porque ele nos mostra o caminho. Agora, isso foi dito agora no vestiário também, não pode ficar só nisso. A gente não pode achar, porque nós ganhamos do líder, que quarta-feira a gente vai ter um jogo fácil. Não vai ser fácil. Parabéns ao Wagner Mancini, muito legal o trabalho dele, bem rapidamente, né? 12 e ao Davó, né? 12 pontos no Brasileiro, 9, né? Não, sensacional. Parabéns ao Mancini. E a chance para o Davó. Ele pegou um menino que estava lá, tomara que o menino agora aproveite a oportunidade. Ele não teve chance com ninguém, né? Você me perguntava, e o Davó? Foi contratado, mas nunca joga? Eu tomei um susto quando eu vi a escalação. É porque, qual foi o jogo? O Jô, né? O Jô não conseguiu jogar e ele deu a chance. O Bozelli também não estava na E o Bozelli que ia jogar e que acabou. Mas assim, o que não pode, Flávio, é um final de semana você acha que é o Everaldo, na outra você acha que é o Leonatel. O jogo agora é o Davó. Mas é que agora parece que agora ganhou, né, Vamp? Pelo menos com o Mancini é de 12 pontos disputados. Tirando a Copa do Brasil, que é outra competição. 9. Vitória diante do Atlético. Está fazendo a diferença no posicionamento do Corinthians na tabela. Diante do Vasco e agora diante do líder. Né? E um detalhe, né, Fabio, tem um detalhe do gol do Davó. Esse é um gol difícil de fazer, porque a bola quicou na frente dele. Então ele pegou de bate pronto. Ela quicou, ele bate. Difícil, porque o campo está molhado, grama molhada, a bola quando quica resbala. Entendeu? Então ele agrediu a bola, aquilo que a gente sempre fala, né, Vampeta? Ele ficou esperando a bola. Ele veio de encontro e bateu de chapa. Por isso que ela não subiu. Ele cortou a bola. Diferente do Edenilson. O Edenilson não cortou a bola, por isso que ela subiu.
Ô, gente, e como eu falei, esse final de semana, realmente, banana comeu macaco. Anularam um gol do Corinthians lá que eu não vi nada pra anular. Foi nada. Nossa, vamos mostrar rapidinho aí, pelo amor de Deus. Ô, louco, lá os caras, ao contrário, né? Eles criam gol, fazem pênalti e tal. Anularam esse gol por quê? O Ramiro... Na melhor das hipóteses, pênalti a favor do Corinthians. Ô, louco. Falou que foi falta do Ramiro no goleiro, né? Vocês acham que foi falta no... ele chega... Ele toma não foi falta. nada. Na verdade, foi pênalti do Lomba no Ramiro. Eu também acho. E 2 jogadores do Grêmio envolvidos, né? 2 campeões Eu da acho que ele era Libertadores, louco porque foi gol do Luan. Aí foi, não, o Luan Só não pra vai arrebentar fazer o Luan, gol, não. cara. Foi pênalti, presidente? Isso aí foi falta? Foi o quê? Não foi Foi pênalti. nada, né? Hein, Celso? E achei o que Flávio, foi o pênalti. detalhe é que o juiz chegou a apontar falando que foi gol, né? Ele apontou pro meio O de cara campo. vê o gol e aí não depois confia ele... no taco dele e deve ter ouvido alguém do VAR soprando. Não foi nada. Que Gol também o mal Ramiro anulado. não pega a bola, né, Flávio? E onde é que tá o VAR essa hora? Pois é. Mas acho que o VAR que anulou. Ele não pega a bola Ele não pega. Não, mas ele não pega a Não, mas bola, nem o só que goleiro, ele também Celso. tira Ele o recolhe, pé. ele recolhe o pé, Exatamente. Olha lá, o goleiro. ó. O Celso, ele vem na velocidade, não tem jeito ali, ó. Olha lá, ó o goleiro, ó o goleiro. O Ele goleiro tira, derruba ele. Ele tira o pé e o Lomba na caída derruba ele. Os 2 atletas que estão envolvidos no lance são 2 ex-gremistas, né? O Luan e o Ramiro. Os caras falaram, vai ficar essa briga lá no Grenal. Mas ontem... Mas foi o VAR, Flavito, que anulou o gol? Bom, ele parece que deu o gol. Então, mas não, Não, foi o VAR que eu anulou o acho. gol? Não. O juiz foi mesmo VAR. fez tudo, não teve nem VAR. Não, mas o juiz, olha lá, ele apontou pro meio de campo. campo. já O matou ali. juiz está apontando É, meio pro meio campo de ali, campo. Aí Vampiro. alguém deve ter soprado. Eu acho que foi Olha, a bandeira. Porque foi muito rápido. E demorou o lance todo. Não, mas na hora ele já apontou falta. Bom, mas gente, não foi. O Corinthians foi prejudicado. Olha lá, ele tira o pé, o Celso citou. O Ramiro tira o pé e na corrida não tem jeito de não E bater. seria né? um gol que daria uma moral pro Luan, né? Exatamente. Nossa senhora, tá precisando, Mas o né? Luan, ele ganha moral, ele perde moral. Não é duro, hein? Não é Mas o duro. Corinthians tá assim, né, Flávio? Se balança, se dá moral pro Matheus Vital, aí ele não rende, aí se dá moral pro Natel quando faz uma Legal, a batida gente boa. torce, mas caramba, né? A gente o quê? Não, torce pelo pelos Luan. meninos, torce pelo... Ah. Você acha que eu não torço pelo Davó? Pelo Luan? Ah, Não, lógico, sim, pô. também. E o Corinthians eu não torço. Eu fico louco, eu choro, eu sofro, é nóis, você sabe disso. Ele me liga, presidente, ele me liga, hoje da noite, aí, como é que é? Mas não se pode uma coisa dessa. Eu liguei pra ele de noite e falei, você viu o bumbo bateu. Vamos conversar com o presidente Pérez. E eu vou fazer uma pergunta e depois nós vamos ver os gols para o senhor ficar animado, para o senhor não ficar muito nervoso e tal. O senhor foi vítima de uma armação, presidente? Olha, eu não tenho a menor dúvida. Eles analisaram, e é isso, o afastamento alegado pelo balanço 2019. Esse balanço, ele não teve crime, não teve culpa. Eu acho que foi uma vingança política, apenas isso. Infelizmente, o Santos vive uma divisão muito grande, né? Para você ter uma ideia, tem 16 grupos dentro do CD e 10 candidatos. Dos 10 candidatos, só um é fora, não está no Conselho Deliberativo. 9 estão no Conselho Deliberativo. Então, você tira uma base, todos os clubes aí tem 2, 3 candidatos. O Santos está com 10 candidatos, já denota essa divisão toda. Aí vai, o Conselho Fiscal faz a carga, porque eu fiz um investimento grande em 2019, e esse investimento hoje, ele reflete nos ativos. Nós temos grandes jogadores, Marinho, também o Soteldo, o Felipe Jonathan, e os que nós vendemos, que foi o Sacha e foi o Everson. Só o Sacha e o Everson rendeu para nós aí cerca de 2,5 milhões de euros, para você ter uma ideia. E não custaram tudo isso. Então, eles se aproveitaram também da crise de 2020, de toda essa condição aí de pandemia. A gente está preparado para fazer esses pagamentos à FIFA, né? Para você ter uma ideia, nós colocamos aí cerca, não só da venda de jogadores, mas tem o recebimento da Tânia. Se você somar tudo e Globo, nós pegamos aí 40 milhões de reais e colocamos no clube, agora, há pouco tempo, aí deixamos o salário para o interino pagar o salário. Quem Isso é o ele não interino, fala. presidente? O interino é o que me substituiu lá. Né? Ele me substituiu temporariamente, mas está com uma postura que não é das melhores, eu lamento muito, mas faz parte do caráter dele. Né? Todo mundo conhece em Santos, então não preciso falar.
e nem analisar esse sujeito. Mas, ao invés de entrar, trabalhar e fazer um bom trabalho, vai toda hora na televisão, parece uma rainha da Inglaterra, fica toda hora dando entrevista. E o tempo vai passando. Eu trabalhava no Santos 16 horas por dia. Pô, 16 horas já não dava. Imagina você ficar dando entrevista toda hora, com certeza absoluta, você não vai render no trabalho. Então é isso, menos choradeira e mais trabalho. Agora, presidente, não faltou um pouquinho de ação mais efetiva para evitar que o Santos caísse na FIFA, tivesse esse problema de não poder contratar jogador e tudo mais? O Santos não foi, isso ainda na sua gestão, não foi moroso demais para tentar um acordo com os clubes, tentar acertar a dívida, renegociar, fazer qualquer coisa para que o Santos não chegasse nesse estado? Olha, a questão toda é assim. A questão, vamos falar primeiro do Hamburgo rapidinho. Hamburgo tinha uma dívida que girava em torno de 4 milhões, é óbvio que não íamos pagar os 4 milhões, tinha que ter uma negociação. Eles não abriram negociação antes que a gente fizesse um pagamento. Essa dívida não foi minha, foi dívida do Modesto Roma, na compra do Kleber Reis. Zagueiro, né? Isso, zagueiro, que pouco jogou no Santos, mas que ficou para pagar. Leandro Donizete ficou no Santos, também paguei. Paguei o Damião também, quem não sabe, o ano de 2018 inteirinho, paguei salário do Damião. E é salário alto. A gente pagava mais do que o próprio Internacional pagava. Então, a gente ficou pagando coisas também de outra gestão. Bruno Henrique também não foi pago, a gente que fez o pagamento do Bruno Henrique, né? E você tem razão. Também a gente, nós demos um puta azar também, porque no final de 2019, nós íamos vender um jogador e estava bem adiantado. Mas foi um ano que não teve grandes transações no futebol mundial, sem pandemia. Não teve. Né? Foi um ano difícil para os clubes. E aí, quando a gente chegou no mês de março, a gente tinha esses recebimentos, que era da Tani, né? E a venda de jogadores. Se a gente somasse tudo, já dava para acertar o pagamento do Hamburgo. Aí nós tivemos também o pagamento do Achipato, que era um acordo que foi decepcionante, que ele entrou na FIFA, ele não esperou. Ele queria fazer um acordo com a gente, que era um acordo impossível de se fazer pelos valores, e pela multa, e pelos juros que ele queria, né? E a questão do Atlético Nacional, que é uma dívida menor, para clube de futebol é pequena, $800 mil, né, com multa. Uhum. Então foi por isso, realmente faltou dinheiro. Eu não quis dar jogador de graça. Eu não quis vender Soteldo, Caio Jorge, o próprio Marinho, por um valor muito pequeno. E é o que os clubes tentaram fazer na época. Foi isso. Um erro não justifica outro. Mas a questão que entrou a pandemia e acabou atrasando a vida da gente, 5 meses praticamente sem receitas, a televisão não pagando, e nós pagamos integral o mês de março, que já estava em pandemia, exatamente com esse dinheiro que a gente estava separando. Nós pagamos, em seguida, 30%, 3 meses da pandemia. Muito time não pagou, tem time que está hoje com 4 meses atrasado, time grande, e os caras vêm para cima do Santos, tem uma dívida para pagar agora. A negociação, sim, ocorreu, nós não deixamos ninguém. Acontece quando entrou a pandemia também, é que piorou, porque todo mundo passou a precisar de dinheiro, e quando se precisa de dinheiro, aonde você vai buscar? Em quem te deve. E aí começou essa cobrança entre clubes, essa cobrança forte. Não só, nós temos um time grande aí que também estava na FIFA, não sei se saiu. Nós temos 4,5 milhões de euros para receber do Barcelona da Espanha. Nós estamos lá no jurídico, trabalhando lá na Espanha para receber. Isso é do Neymar? Exatamente do Neymar ainda, que é aquele jogo que o Santos fez lá e eles não fizeram aqui. Então o contrato rezava esses 4,5 milhões de euros. Isso a gente trabalhou para receber, mas também, devido à pandemia, o próprio Barcelona se declarou que também não tem dinheiro. Então, ficar explorando esse tipo de coisa é lamentável. Presidente,
O presidente em atividade neste momento do Santos, o senhor Rolo, ele fez uma série de colocações a respeito. Eu queria que o senhor visse, para que o senhor possa também se colocar, algumas das questões que o senhor já colocou, mas vamos acompanhar o que disse o presidente que atualmente está no Santos, o Orlando Rolo. O Santos está devendo para a maioria dos jogadores ali. Tá? E mesmo devendo, os jogadores estão jogando e estão dando sangue em campo. O torcedor tem que cobrar mesmo, tá certo. O torcedor, é o papel do torcedor, mas tem que entender. Tem hora de cobrar e tem hora de entender. O Santos está na pior fase administrativa e financeira da sua história. Nós estamos na beira do precipício. Então, eu peço para que o torcedor, óbvio, o torcedor de clube grande quer título, quer vitória, mas nós estamos com o elenco limitado em número de jogadores. Não podemos contratar por 2 motivos. Primeiro, porque tem a restrição da FIFA. E segundo, porque o Santos não tem dinheiro mesmo. Então, nós estamos fazendo o possível e o impossível para terminar essas restrições da FIFA, derrubar esses transfer bans, para que a gestão, a partir do ano que vem, volte a contratar. Para que a partir do ano que vem o Santos volte a ter um time competitivo, a gente saneando as contas. Quando a gente chegou aqui, faz 30 dias, nós tínhamos 3 restrições da FIFA. A primeira do Hamburgo, que era a mais grave, que estava ensejando, inclusive, a perda de 6 pontos. E nós, com muito esforço e dedicação, conseguimos reverter. Muitos julgavam impossível. Foi uma negociação muito difícil. Os alemães eles não aceitavam o diálogo no início. Foram feitos 4 acordos pelo Santos Futebol Clube que não foram cumpridos. A segunda é a questão do Huachipato, do Chile, que tem uma questão com o Soteldo. Não está resolvido ainda. O Santos deve para o Soteldo mais de R$1 milhão. Não pagou até hoje. É uma vergonha. O Santos até hoje não pagou o Huachipato. O Soteldo está jogando de graça no Santos Futebol Clube, praticamente, desde que ele chegou. É uma verdadeira vergonha. Isso achincalha com o nome do Santos no mercado internacional. Então, eu gostaria que o torcedor entendesse que essa questão do Huachipato ainda está em negociação, mas o Soteldo não sai. Sobre o Atlético Nacional, é outra negociação muito difícil. O Santos também está impedido de registrar jogador por causa dessa restrição. E aí que eu entro na questão da nossa ação virada santista, que vai para a 3ª etapa, porque eu conto com os valores arrecadados nessa campanha para a gente conseguir abrir uma negociação com o Atlético Nacional, uma negociação plausível, para a gente pagar pelo menos a primeira parcela. E aí, presidente Pérez, em cima do que disse o seu vice-presidente, o Rolo? Bom, primeiro que a situação do Santos não é diferente da maioria dos clubes brasileiros. Ela vem pela pandemia também. Mas eu acho que um presidente precisa ter postura. Primeira coisa é não expor, é ir atrás da solução. Já que ele é tão competente, tem que ir atrás da solução. Então, que deve para a maioria dos jogadores, olha, nós deixamos, após a pandemia, nós pagamos 3 salários integrais, deixamos o salário integral do mês que ele assumiu para ele pagar, nós deixamos R$10 milhões, nós deixamos também o dinheiro para o acordo com os jogadores, que era o atraso exatamente da pandemia, para se pagar em outubro, novembro e dezembro. Já deixamos uma parcela, primeira parcela, para ser paga. Não acho, de forma alguma, que é vergonhoso para o Santos, né? Eu acho que não é vergonhoso para nenhum time brasileiro. É aquilo que eu te disse, se eu tivesse vendido jogadores e tive a ponto de vender mais barato do que eles valem, como eles querem fazer agora, eu teria pago a dívida. Aí nós teríamos dívida e não teríamos time. Outra coisa, por que não vender Soteldo, que ele está falando? Soteldo não pode ser vendido. O Soteldo rende dinheiro, que ele está na equipe. E o Santos chegar em 3º, 4º lugar do Campeonato Brasileiro, se ele chegar em 3º, 4º lugar da Copa Brasil, ele já vai ter aí cerca de 40, 50 milhões. Que dá para, não só esses 2 meses que está faltando até o final do ano, mas também dá para se pagar esses acordos, que falta o
O acordo de novembro e dezembro dá para pagar. O presidente, o Soteldo, como ele disse, até agora o Santos não pagou o salário do Soteldo, 1 milhão? Não, não tem nada disso. O Soteldo é assim, nós fizemos uma renovação do contrato, o salário está em dia. Fizemos uma renovação de contrato com ele, em que nós pagamos $300 mil para ele. Já pagamos a primeira parcela para ele, $100 mil. No início de setembro, a gente saldou com ele e falta 2 parcelas, mas está no acordo. 2,100. E que, né? Agora, presidente, e a redução unilateral de salários dos jogadores do Santos que gerou mal-estar entre os atletas? Olha, aí Não careceria uma negociação com os atletas, por exemplo, até para evitar um mal-estar? Nós começamos a negociar com os atletas em março, já. No início, a gente já começou a pensar que não teríamos receitas. Fizemos várias reuniões, quem conduziu foi o William, que era o nosso gerente de futebol. Participei de algumas lives com os jogadores e não se chegou a um percentual, um consenso. Não se chegou. Aí nós fizemos uma proposta que a gente descontaria 35% do jogador e 35% a gente ia reter e devolver no final do ano, como nós estamos fazendo agora. Né? Também não houve acordo. Então a gente foi na média que os clubes fizeram de acordo, que era 25%, e a gente também está cumprindo. Da imagem? Não, tudo. Do total? Tudo atrás. Então, a questão toda é o seguinte, nós não demitimos um jogador, não demitimos um que seja... Jogador, digo, da base, né? Tem time que mandou 50, 60 jogadores da base embora. Nós não mandamos ninguém da base embora, a gente não mandou nenhum funcionário embora, né? Até hoje, até ele assumir. E quando ele assumiu, ele fez aí 50 demissões e 90 contratações, exemplo, né? Então foi um número grande aí que ele atuou lá no Santos. E me desculpa, um time que está sem dinheiro, que ele está reclamando, que é uma vergonha, Presidente, ele mandou funcionário embora e o funcionário foi no RH receber, todos. Ele disse, olha, está mandando embora, mas não tem dinheiro para pagar. Vergonha é isso. Quantos que ele mandou embora, presidente? Agora, quantos? Mais ou menos? Assim, de cabeça, que eu conheço e que foi embora, que eu me lembre, uns 30, 35, que eu me lembre. Mas é muito mais que isso. O está na gestão agora, é situação. Vocês eram tudo situação, não é nem ninguém da oposição que está tomando o poder. E o conselho gestor e os conselheiros, todo mundo foi do lado dele, apoiando ele, contra o senhor? Não foi assim. Todo mundo na situação, né? Não, eu vou te explicar, é rápido também. A questão toda é que houve, o balanço, eles disseram que eu tinha ultrapassado o orçamento, né? Muito bem, isso foi para a Comissão de Inquérito e Sindicância. A Comissão de Inquérito e Sindicância decidiu, usando o estatuto que foi aprovado em 30 de novembro de 2019. Não há essa lei da retroatividade, né? Não é uma lei que não pode ser lei, é Constituição Federal. E é lei também, né? Do sistema administrativo, do governo, etc. Tanto que você pega IPTU, você pega qualquer outro tipo de IPVA que você paga, eles têm que aprovar o ano anterior para valer no ano seguinte. Né? É legal se eles aprovassem no ano 2018 e cobrar 2018. Então isso não pode acontecer, mesmo quem está atrasado não pode cobrar sobre o valor ou sobre o aumento atual. Então eles se aproveitaram, retroagiram a lei, Isso é uma grande irregularidade para nos colocar fora, para nos afastar. E usou o mesmo estatuto que eles aprovaram em 30 de novembro de 2019, né? Eles colocaram na noite lá, porque era só para colocar o Profut, eles colocaram uma emenda dizendo que o Conselho tinha autoridade para afastar um presidente sem necessidade da lei. Então é uma coisa absurda. Presidente, o senhor falou que, o senhor disse logo no começo do programa, eu tenho família, eu tenho que prestar conta da minha família, eu tenho amigos, etc. Alguma coisa que o senhor se arrepende de ter feito no Santos? Olha, toda a administração, todo presidente, ele sabe, porque foi presidente,
sempre tem erros e tem acertos, né? Os erros acontecem também. O erro do Cueva, o erro do próprio Brian Ruiz, que foram pedidos, eu não inventei isso, foi um pedido para ser feito, a gente queria investir. Por que nós queríamos investir em 2019? Porque a gente vendeu o Rodrigo, a maior venda das Américas, né? Fizemos 54 milhões de euros. Você calcula o que é esse dinheiro. Pagamos 74 milhões e meio de dívidas de gestões anteriores em 2018. 2019 também pagamos várias dívidas também de gestões anteriores. E nós começamos a fazer acordo também, porque senão as contas sempre são congeladas. Quando eu assumi em 2018, tinha 10 contas congeladas, salário de dezembro, salário 13º, que não pagou nem primeira e segunda parcela de dezembro, né? E a premiação dos jogadores. Tinha tudo para pagar. Eu entrei no dia 2 quando vi, nossa, tá? Eu não fiquei criticando, eu fui atrás de trabalhar. E eu fui atrás e consegui o dinheiro suficiente para pagar isso. E que já pagamos. Eu estou de prova que o senhor pagou ao Dax mesmo, a compra do Yuri. Não. Pagou mesmo, liguei para ele, Flávio. Com 3 dias que ele assumiu, ele pagou tudo mesmo. Presidente, tem Só tem um minuto para responder, tá, presidente? Nem sei qual é a pergunta. Não, a pergunta é o que você achou da vaquinha virtual e por que o senhor não fez antes. O pessoal está perguntando. O Alexandre Rage, Santista, está perguntando aqui. Ah, beleza. Não, eu não fiz vaquinha virtual e nem fiz dívidas. O Santos tem ativo. Então, antes de você pensar em vaquinha virtual, chamar o torcedor para pagar, né? Você tem que correr atrás do prejuízo, pô. Você vende um jogador, pode ser até top. E você faz o dinheiro suficiente para equilibrar tudo. Entendeu? Por isso não fiz vaquinha, não fiz, né? Eu acho que até um termo até pejorativo, né? Vaquinha, né? Que eles usam, né? O próprio presidente usa o termo. Ah, nós fizemos vaquinha. Vaquinha é coisa, né? É bem triste, é de rifa, essas coisas, né? Você pode pedir ajuda, né? O Santos tem grandes torcedores, o Santos tem dinheiro. E esse amor todo, pô, também tem que resultar em doação. Eu doei 3 anos da minha vida, a minha família, a minha esposa, né? Eu fui ameaçado de morte novamente, eu não quero ficar falando isso que é chato. Eu fui ameaçado de morte. A minha esposa, ela trabalha com joias, invadiram o Instagram dela, para você ter uma ideia, a maldade que esses caras fazem. Eles pegaram o endereço do Instagram da minha esposa e jogaram na rede. E ameaçaram ela também. Quer dizer, é um absurdo que está acontecendo. Quer dizer, o futebol não pode chegar a esse ponto. Nós, 3 anos, é rápido que eu vou falar, 3 anos, 2018 tivemos um time competitivo. 2019 nós tivemos um time super competitivo. E 2020 nós estamos classificados Copa Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Trouxemos um técnico que eu considero top, veio para ajudar, ele deixou claro isso, ajudou muito. A equipe é excelente, eu acho que o Santos tem uma equipe muito boa. E olha, com toda essa guerra que está no Santos, a equipe está conseguindo ainda ganhar jogos, está jogando, para você ter o valor da equipe e o valor do próprio técnico. Mas lamentável a atitude e a postura do interino que hoje toca o Santos. E o Santos ganhou de novo hoje, vamos dar uma olhada. Santos e Bahia na Vila Belmiro. E ó, Peixão aproveitou que peixe combina com água, rolou uma chuva monstra ali antes do jogo começar e abriu os trabalhos aos 9 minutinhos com o Madison depois da jogada do Soteldo. 1-0 Santos. O empate do Bahia só não veio na sequência porque esse domingo, para quem não sabe e para quem sabe também, era dia de todos os Santos. E o João Paulo, goleirão do Santos, revelado no clube, fez esse milagre divino no rebote do Gilberto. Santo de casa faz milagre sim, gente. Só que quem acabou abençoado com mais um foi o Santos mesmo. Marinho encheu o pé canhoto, sentou o reio e fez 2-0 Peixão. O jogo estava mais movimentado que grupo de família no WhatsApp depois de um bom dia qualquer. Daniel pegou de primeira e diminuiu o placar para o Bahia, 2-1.
E quando eu disse que o rolê estava movimentado na Vila, colega, pode acreditar que estava mesmo. Jobson, o filho do trabalho, honrou o nome que tem, fez da hora o trabalho dele e ainda contou com uma mãozinha do Douglas. Quer dizer, não contou com a mãozinha do Douglas. 3-1 Santos. O Jobson quase retribuiu o favor do Douglas, marcando um golzinho contra de cabeça, mas a trave salvou a pele do Job. O João Paulo, no segundo tempo, também precisou de uma ajudinha para não tomar aquele esculacho da galera santista. Final, Santos 3, Bahia 1. A vitória desse domingo faz com que o Santos chegue aos 30 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Agora, a equipe do técnico Cuca entra mais uma vez na briga por uma vaga no G4 do torneio. Hoje era um jogo que encerrava para nós o turno, nós virando o turno com 30 pontos e entre os 6 primeiros eu acho que é muito bom o resultado geral. Dentro de todas as dificuldades que a gente viveu e vive aqui em Santos. A gente não precisa falar das dificuldades que a gente tem, mesmo assim esses jogadores estão dando um retorno, uma resposta muito positiva dentro do campo. Intervalinho, na volta nós vamos escolher o primeiro atacante da seleção do século XXI. Voltamos já. Amigos, de volta com Mesa Redonda Futebol Debate. Vamos para a votação do primeiro atacante da seleção do século XXI. Né? Vamos lá. Quais são os 4 finalistas? Votação rápida, sem justificativa, que não dá tempo. Neymar, Edilson, Robinho e Nilmar. Não é Pato, não. É Edilson. Celso Cardoso. Neymar. Presidente. Neymar. Edilson. Você perguntou para os caras por que votou Beleza, Edilson. Sem explicação, é Edilson. Miller. Neymar. Neymar. Não vou nem falar. Isso é provocação. Isso é provocação. Se você quiser que eu dê explicação, deixa o nosso garoto ganhar uma Copa do Mundo. Isso é provocação. Isso é provocação. Isso é provocação. Nosso garoto Você uma votou Copa. o Neymar, né, também? Neymar. Ganhou o Neymar. Ainda bem. Ainda bem que a gente consegue ter controle de algumas coisas aqui. Ó, te catar. Vamos lá, premiação e final da enquete do nosso Abel Freira. Os vencedores, primeiro o Paulo Roberto de Oliveira, nossa produção vai entrar em contato, ele ganhou a camisa do Santos, P, mais o livro Descubra o craque que há em você e, é claro, a máscara da CrossFox elétrica. E a Ana Paula Tuchel ganhou a bola da Topper e também o livro, né? Descubra o craque que há em você, do César Souza e Maurício Barros. Resultado da nossa enquete: o perfil de Abel Ferreira é o mais adequado para o Palmeiras. Ganhou que sim, disparado, 85% dos votos. É bom. O Celso citou, né? É um candidato da rede social, né? Ele veio pela... E ok, a gente torce muito para que dê certo. Você vai se divertir muito aqui. Estão falando para você. Tá mexendo com o que estava bom. Vem aqui, eu quero ver se você vai fazer gracinha. Tava mexendo com o que estava dando certo. Dos últimos 3 brasileiros ganhou 2, ganhou Copa do Brasil. Mandaram o cara da melhor campanha da Libertadores embora. Demitiu o Mano Menezes com 70% de aproveitamento. 3 derrotas. Depois de 3 derrotas. Agora é o que o Chico Lang fala. Tava muito calmo, não é isso. Presidente, para a gente finalizar, temos um minutinho para encerrar o programa. O senhor ainda tem chance de retornar à presidência? Faltam alguns meses, né? Alguns poucos dias, né? Para o final do seu mandato. Há alguma chance legal? Há chance legal. Eu só me esqueci de falar para vocês e para os telespectadores também, para a torcida, para os sócios. Na votação desse crime aí que a Comissão de Inquérito de Sindicância executou em cima de mim, né, essa maldade, na verdade, caiu. Na verdade é assim, quando teve a reunião do Conselho Deliberativo, a Comissão de Estatuto, ela se manifestou contra o meu afastamento, que são os guardiães do Estatuto do clube. Foi contra o meu afastamento. Mesmo assim, o presidente do CD resolveu dizer que a decisão seria do plenário, mesmo contrariando a lei, porque contrariando o Estatuto do clube. Então, só por si, isso aí já anula toda a votação e até o parecer.
Eu acho que, Deus quiser, eu volto, né? A gente sempre pede a Deus, né? Se for para voltar e ser uma coisa ruim, é melhor não voltar e deixar o Santos tocar a vida dele. Né? Eu sempre peço para Santos, eu faço minhas orações. Mas eu digo para você que nós temos todas as possibilidades de voltar e tentar consertar tanto o estrago que foi feito nesses 30 e poucos dias. Presidente, obrigado, mantenha-nos informados. E hoje um grande abraço a todos os homens. Afinal de contas, hoje é dia de Todos os Santos. Um abraço, tchau.